E um outro tema que ainda está nessa perícope e ele também desenvolve, na verdade é bem isso, né? Parece que nessa perícope ele joga todas as informações sobre as bênçãos de Cristo e depois ele vai desenvolvê-las com mais calma ao longo do restante ali, né? Mas ele fala sobre a questão da predestinação para a salvação. E esse é um tema que é debatido demais até hoje em nossos dias, sobre como assim predestinação, o que é que ele quer dizer. E aí eu queria que você trouxesse um pouco do que o autor, o Harold, vai trazer no comentário exegético dele sobre a ideia de predestinação que Paulo aborda. Eu acho que um primeiro ponto que é importante, eu sempre gosto de dizer isso, e talvez por isso a gente tenha na história tido tantos embates envolvendo essa doutrina, que é uma doutrina bíblica, e quem tenta negar que ela seja uma doutrina bíblica não está sendo muito honesto com o texto, porque ela está claramente exposta na Escritura. Tudo bem, as pessoas podem até ter percepções equivocadas, mas negar a presença dela na doutrina, como muitos já fizeram, não é muito honesto, não é correto, de fato não é justo, porque ela está presente ali. A doutrina da predestinação, ela é uma doutrina, assim como a doutrina da eleição, sempre apresentada num contexto de grande consolo e conforto para a igreja. Talvez o grande problema que a igreja teve que lidar ao longo de toda a história, e é o nosso problema também, é pegar temas como estes e levarmos para a arena. E na arena ali nós brigarmos sobre esse tema. Quando, na verdade, às vezes em que esses temas, e aí agora eu faço alusão não apenas à predestinação, mas à eleição também, são tratados no contexto bíblico, eles sempre são tratados com o propósito de produzir consolo e conforto para a Igreja de Cristo. Então, os cristãos primitivos, eles não se dedicaram a debater sobre essa questão, porque no momento em que eles estavam lendo as epístolas e as cartas, as circulares que chegavam às igrejas, eles estavam envolvidos com tanta luta, tanta dificuldade, tanto sofrimento, tanta hostilidade e perseguição, que eles não tinham tempo para poder debater essas coisas, senão para obter o consolo e o conforto que essas doutrinas, obviamente, davam a eles, naquele contexto de grande luta. Mas o fato é que, ao longo da história, nós temos aí desdobramentos de inúmeros debates sobre o significado da doutrina da predestinação. Bom, se nós olharmos aqui o que o Harold Honner ele expõe no texto, ele propõe no texto, por ser um trabalho de fato exegético, nós estamos diante aí de uma perspectiva em que ela está dentro de uma perspectiva um tanto mais clássica, quando eu penso o período, inclusive, anterior à Reforma Protestante. E aí eu evoco aqui os pais da Igreja, né? Os pais apostólicos, os pais da Igreja, e, claro, chegando até os reformadores ali já no fim da Idade Média, início da Idade Moderna. E a doutrina da predestinação, tal como ela é apresentada na perícope de 3 a 14, ela é apresentada 2 vezes, porque ela nos fala tanto na perspectiva de Deus Pai como agente, né? Fica lá Deus como um agente, né? A ação é dele. Ele vai falar, né, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo e nos predestinou. E um pouco mais à frente, ele também vai fazer ali uma alusão, no caso aí Paulo, eu quero dizer, uma alusão à predestinação ligada à doutrina do próprio Filho. E lá ele apresenta um detalhe que é extremamente importante, que o autor do comentário também vai ressaltar, que é a predestinação para adoção de filhos. Então observe que, no caso especificamente da segunda ocorrência, a predestinação ela é uma doutrina que está colada também à doutrina da adoção, porque o texto ele é claro e ele está muito bem definido nesse aspecto, em mostrar que Deus Pai, por meio do Filho, adota pessoas em sua família. E ele o faz segundo a sua própria vontade. Uma vontade que é justa, uma vontade que é perfeita, uma vontade que é soberana e que traz para os filhos adotados uma profunda segurança.
consolo, conforto, no caso, para a própria caminhada, né, na fé. Então, a doutrina em si, ela vai ser desenvolvida de uma maneira exegética aqui no próprio comentário, para mostrar exatamente a perfeição das obras de Deus em seu cuidado com a igreja. Porque, veja, nós não podemos descolar essas doutrinas da grande ênfase da epístola, que é a igreja de Jesus, que é a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sendo santificada, que está sendo purificada, que está sendo encaminhada para se tornar plenamente irrepreensível e pronta também, obviamente, para utilizar uma linguagem mais tardia do primeiro século, estar pronta, preparada para as bodas do Cordeiro. Então, a doutrina ela é tratada aqui sempre nesse contexto do próprio consolo e conforto do que significa estar em Cristo, que foi um tema que nós vimos há instantes atrás. Então, a doutrina da predestinação ela é uma doutrina em que nos é revelado a agência de um Deus santo, a agência de um Deus perfeito, a agência de um Deus justo, que no seu propósito, ou segundo o beneplácito de sua vontade, ele desejou tomar para si pecadores para serem membros da sua própria família e serem herdeiros das grandes promessas que o Evangelho nos traz. Portanto, a doutrina da predestinação, ela não é uma doutrina de mérito, ela não é uma doutrina de performance pessoal, ela não é uma doutrina de credibilidade pessoal. Ela é a doutrina que deriva de um Deus que é bom, que olha para nós com o seu olhar de misericórdia e não vendo absolutamente nada em nós que nos recomendasse a Ele, toma a iniciativa então de enviar o seu Filho para que o seu Filho tomasse o nosso lugar, tomasse sobre si os nossos pecados, tomasse sobre si as nossas transgressões, as nossas misérias e, mediante a obra santificadora do Espírito, a obra regeneradora, pudéssemos ter consciência de pecado, nos arrependermos, crer em Jesus Cristo e termos uma vida agora santa, justa, na presença de Deus, como membros da sua família. Pessoas que foram, portanto, predestinadas. Portanto, a doutrina da predestinação, apesar dos inúmeros debates históricos, ela não é uma doutrina que gera, quando devidamente compreendida, qualquer orgulho ou prepotência ou coisa que o valha. Porque, na verdade, quando a gente olha para a predestinação na perspectiva que Paulo ensina, ela nos esvazia de toda e qualquer credibilidade e performance pessoal que possamos apresentar diante de Deus para sermos aceitos. Somos aceitos somente com base na justiça de Cristo e somos membros da sua família por obra da graça de Deus. Então é uma doutrina gloriosa, uma doutrina consoladora, uma bênção para a igreja de Jesus Cristo.